Pessoal, neste vídeo eu falo sobre as consoantes. Seguirei esse roteiro aqui, ó. Sistema fonêmico português, consoantes, quadro das consoantes que ocorrem em contexto intervocálico, okay? Quadro das consoantes que ocorrem como segundo elemento do ataque silábico, aí. Quadro das consoantes que ocorrem em coda silábica. Depois apresentarei as referências. Bom, então veja, a gente entende que o melhor contexto para se estudar as vogais é o contexto tônico. E o melhor contexto para se estudar as consoantes é o contexto de início de palavra. Mas é claro que isso também varia de língua para língua. Então, por exemplo, no caso do português, o melhor contexto para se estudar as consoantes é o contexto intervocálico. Em contexto intervocálico, nós temos o número máximo de consoantes em português. São 19. Então, este é o quadro resumido das 19 consoantes do português, segundo o Matoso, segundo depois os autores que se vieram depois de Matoso, que confirmam a mesma coisa. Então, esse quadro aqui, Matoso organizou desta forma as 19 consoantes fonêmicas do português. Isso está neste livrozinho aqui que eu mandei para vocês. Está exatamente como está representado aí. Então, o que foi que o Matoso fez? Ele organizou as consoantes da seguinte forma. Nós temos aqui agrupado as consoantes oclusivas. Vejam, todas essas consoantes são oclusivas. Aqui nós temos o quadro das constritivas, ou seja, as que são produzidas com um fechamento quase que total. Aqui as oclusivas, fechamento total. Aqui um fechamento quase que total. E aqui nós temos o quadro das consoantes nasais. Depois nós temos o quadro das líquidas, lê, re, lhe. E por fim, esse Rzinho aqui, que é a consoante constritiva glotal surda, que cria oposição distintiva com esse tepzinho aqui, como por exemplo, caro e carro. Veja que ele fica isolado. Todas as outras consoantes têm um quadro que compõe pelo menos 3. Olha. Esse Rzinho fica isolado. Também está organizado neste quadro do Matoso as consoantes dessa seguinte forma. Aqui em cima nós temos todas as consoantes que são labiais, ou seja, são articulados com a participação dos lábios. Nós temos PB, que são bilabiais, nós temos FV, que é lábio dental, e nós temos o ME, que também é bilabial. Aqui no meio, aqui no centro, nós temos as consoantes que são anteriores. São todas articuladas na altura dos alvéolos, são anteriores. E aqui embaixo nós temos as posteriores. Então nós temos o quadro reduzido, resumido, organizado de forma resumida da seguinte forma: consoantes labiais, consoantes anteriores e consoantes posteriores. Aqui nós temos as oclusivas, as constritivas, as nasais, as líquidas, que reúnem a lateral lhe e lhe e o re, esse R fraco, R brando, o R simples, o vibrante simples, ok? E ainda tem essa separação aqui, olha, à esquerda nós temos as consoantes surdas, PB, para as que tem surda e sonora, PB, TD, QG, FV, sempre à esquerda nós temos a surda, à direita sonora, CZ, XG, ME, NE, NHE, LE, RE, LHE. E o RE aqui sempre isolado. Então, P, B, T, D, Q, G, F, V, C, Z, X, G, M, N, N, L, R, Lhe e Re. Aqui os grupos de palavras, os pares mínimos, que demonstram que essas consoantes, essas 19 consoantes, criam oposição distintiva nesse contexto, que é o contexto intervocálico, ou seja, entre duas vogais. Okay? Por exemplo, capa, caba, mofo, movo, amo, ano, rota, roda,
assa, asa, assa, asa, acho, ajo, mala, malha, sono, sonho. Aqui no caso a gente fala sonho, mas a pronúncia desse N seria sonho, nho, sonho. Caro, carro. Roca, roga, ga, ok? Então aí nós temos as 19 consoantes do português. O que acontece com alguma dessas consoantes? Algumas dessas consoantes não ocorrem em determinados contextos. Por exemplo, as consoantes palatais lhe e nhê são raras em posição de início de palavra. Na verdade, elas só ocorrem em caso de palavras que são empréstimos. Por exemplo, lhama, eu tenho um lhe no início da palavra. No caso, por exemplo, de Yambu, Yang, Nhenhenhen, né, são empréstimos de línguas estrangeiras. E então, em algumas situações, tem um trabalho do professor Léo Wetzel, que ele mostra que essas consoantes, quando aparecem no início de palavra, quando cai na fala do povo, elas sofrem, essas palavras recebem um i pentético no início. Por exemplo, é comum, em vez de nhoque, se falar em nhoque, coloca-se um i antes, nhoque, e aí esse nhê passa a ser não início de palavra, mas intervocálico, porque se tem um i antes, ok? Então, essas consoantes, lhe e nhê, elas normalmente ocorrem em meio de palavras, não no início. Elas ocorrem em contexto intervocálico e não em contexto intervocálico. O mesmo acontece com o re, com o tepes, com o re. Ele não ocorre em início de palavra, exceto em casos muito raros de fala de pessoas, portanto, é traço idioletal, fala de pessoas individualmente, e em geral de idosos. Então, em vez de rapaz, ra, que é essa consoante aqui, pode aparecer um rapaz, rapaz, ok? Então isso é possível, mas é traço idioletal, não chega nem a ser traço dialetal, ou seja, não é traço de uma determinada comunidade, de uma determinada região, e sobretudo, o que é mais importante aqui, elas não criam oposição distintiva nesse contexto, ok? Muito bem. Então, o quadro das consoantes em contexto intervocálico, nós temos 19 consoantes. Em contexto que a gente diz de segundo elemento do ataque. Okay? Depois vocês vão entender melhor quando a gente for falar só de sílabas. Esse é um outro momento para a gente falar só de sílaba. Eu já falei sobre isso na disciplina anterior de fonética e fonologia. Okay? Falei sobre sílaba. Vou falar mais sobre isso. Então, o que acontece? A vogal é o núcleo. Então, o que ocorre antes do núcleo a gente chama de ataque. O que ocorre depois do núcleo a gente chama de coda. Também se usa o termo pré-vocálico, porque está antes da vogal, ou pós-vocálico, ou seja, que está depois da vogal. Então, veja, em contexto de segundo elemento do grupo consonantal, que a gente chama de grupo consonantal perfeito, nós temos grupo consonantal que se separam. Por exemplo, eu digo costa, o C se separa do T. É um grupo consonantal que chama de imperfeito, porque se separam. No caso, por exemplo, de prato, trabalho, essas duas consoantes que ficam sempre juntos, que não se separam, tra, bra, okay? Abraço. Esses consoantes que ficam sempre juntos na sílaba, não se separam, a gente chama de grupo consonantal perfeito. É um encontro consonantal perfeito. Então, essas consoantes que ocorrem aliás, apenas duas consoantes ocorrem nesse contexto aqui, ó, como segundo elemento do grupo consonantal perfeito, ou como segundo elemento do ataque consonantal. Então, o quadro das 19 consoantes, neste contexto aqui, 19 consoantes do contexto intervocálico, em contexto de segundo elemento do grupo consonantal de ataque, essas 19 se reduzem apenas a duas consoantes, que é o re e o lê. Por exemplo, broco, atras, atro, né? A feminino de atro, crave, pranto, fruir,
ou seja, grupo consonantal formado por consoante mais um re, ok? Nós só temos essa consoante. E essa outra aqui, um bloco, atlas, clave, pranto, fluir. Eu tentei reunir aqui pares mínimos, então nós temos broco e bloco, broco, broco e bloco, atlas e atlas, ok? Crave e clave, pranto e planto, fruir e fruir, ok? Tem esses pares mínimos aí, que criou oposição distintiva entre o lê e re e lê nesse contexto, ok? Nesse contexto aqui, de segundo elemento de ataque silábico. O quadro das consoantes em contexto de coda silábica. Então, nós vimos contexto intervocálico, 19 consoantes. Em contexto de segundo elemento do grupo consonante, 2 consoantes apenas. E em contexto de coda, ou seja, de final de sílaba, como está aqui, olha, nós só temos 4 consoantes. O quadro das 19 o quadro se reduz a apenas 4 consoantes. Então, veja, apenas 4 consoantes podem ocupar essa posição aqui, olha, de coda silábica, ou seja, de contexto pós-vocálico. Isso aqui está entre parênteses, porque significa que não interfere. Isso aqui é opcional, pode ocorrer ou não, não interfere. O que importa é esse contexto aqui, ó, depois da vogal. Quais são essas 4 consoantes? São essas aí, ó. Consoantes que podem ocorrer em contexto pós-vocálico em português. Então, nós temos o C, a consoante constritiva alveolar, C, por exemplo, pasta, mesmo, mês, paz, ure, porta, porte, porta, marca, mar, lê, como mal, volta, alto, etc. E o ne, a nasal, como canta, canto, manto, conto, tampo, tempo, ok? Veja, essas 4 consoantes aqui, em contexto pós-vocálicos, em contexto de coda silábica, elas sofrem variação, e essa variação resulta em neutralização, porque elas variam com outras vogais, com outras consoantes que são fonema em português. Por exemplo, é fonema em português, nós já vimos lá no exemplo anterior, o C e o Z, C, constritivo alveolar surda, e o Z, constritivo alveolar sonoro. Então, veja, aqui ocorre um C, pasta, porque o T é surdo, pasta. Mas aqui ocorre o Z, porque o M é sonoro. Em contexto seguinte, sonoro, interfere, surdo ou sonoro, interfere na articulação dessa consoante em contexto de coda, em contexto pós-vocálico. Então, a gente diz pasta, mas diz mesmo. E também é possível, na nossa fala, por exemplo, de Belém, sair uma palatal aqui, ó, pasta, e outras pessoas podem dizer pasta. Aqui pode-se dizer mesmo, ou se dizer mesmo. Ou seja, essa variação C, Z ou X, G, o X, G, essa variação aí, elas não são relevantes, porque elas não implicam em oposição distintiva. Ou seja, nesse contexto, essa consoante apresenta neutralização com outras consoantes. O mesmo acontece com o re. Então, alguém pode dizer porta, por exemplo, em São Paulo, numa região sul, é comum surgir aqui um TEP propriamente. Então, se diz porta, cartão, carta, marca. Nós falamos porta, carta. Ou seja, há pessoas que dizem, que pronunciam esse R aqui como R de caro, e outros que pronunciam como nós, que pronunciam como R de carro, R forte, carro, por exemplo, porta. Então, essa variação porta, porta, que é uma variação entre re e re, que criou oposição distintiva, por exemplo, entre caro e carro, aqui se neutraliza. Mesmo acontece com o lê. Então, há pessoas que dizem, é comum se dizer mal, pronunciar uma semivogal U aqui, mas há pessoas que dizem mal, pronuncia propriamente o lê. Não é incomum isso. Então, uma variação entre
lê, mal, e mal com U, que é aquela semivogal. Variação também que não cria oposição distintiva. A pessoa pode dizer volta ou volta, não é mais comum. Não cria oposição distintiva. E aqui também, nós sabemos que há oposição entre me e ne. Por exemplo, amo é me e ano é ne. Então, me e ne são fonemas, mas nesse contexto aqui, essa oposição é irrelevante. Alguém pode dizer canta e outros podem dizer canta. E é a mesma palavra, continua sendo a mesma palavra. Então, essa variação de me com ne, nesse contexto pós-vocálico, não tem oposição distintiva. Ou seja, todas as 4 consoantes em contexto pós-vocálico, em contexto de coda, sofrem processo de neutralização. Por isso, o Matoso vai representar essas consoantes com um arquifonema. Ok? Então, em posição pós-vocálica, a posição pós-vocálica é o contexto em que as consoantes sofrem maior variação. Por conta disso, as consoantes pós-vocálicas são representadas fonemicamente por arquifonemas. Ok? Então, nas transcrições fonêmicas vão aparecer sempre essas consoantes em contexto pós-vocálico assinaladas dessa forma. Então, a gente tem costa ou costa. Pouco importa, vai ser a mesma coisa. Então, só tem uma escrita. Pode ser tanto ou tanto. Vai ser a mesma palavra. Então, ok? Porta ou porta. Mesma coisa. Sal ou sal. Então, as consoantes em contexto pós-vocálico são representadas por arquifonemas. Ok? Pessoal, isso aqui a gente vai ver depois, para a gente entender muita coisa da escrita do português, entender do sistema fonêmico do português. É importantíssimo entender isso aqui, olha. Essas consoantes, os contextos de ocorrência dessas consoantes. Por exemplo, na ortografia, na escrita ortográfica, existem muitas consoantes chamadas consoantes mudas ou consoantes surdas que ocorrem na escrita. Por exemplo, quando a pessoa fala de ritmo, esse T fica sozinho lá, né? Depois da primeiro I vem um T sozinho. O mesmo acontece, por exemplo, como impregnar, esse G sai sozinho, sem vogal, né? Então, ritmo, ritmar, por exemplo, impregnar, indignar, né? Esse G normalmente sai sozinho. Então, é importante entender, este G, que é uma consoante oclusiva, não ocorre como fonema em contexto oficial, é meramente escrita. Na fala, o que acontece com a fala? As pessoas inserem, as pessoas colocam o izinho. Então, se você pedir para qualquer falante do português, mesmo pessoas que são letradas, que têm já formação, pedir para ela conjugar, por exemplo, um verbo como impregnar, ela vai dizer assim, eu impregno, o verbo ritmar, eu ritimo, o verbo indignar, eu indigno, tu indignas, ou seja, transforma exatamente a sílaba que não tem vogal na escrita como sílaba tônica. É claro que pela ortoep da língua portuguesa, pela correta pronúncia das palavras, pelo padrão culto da língua, a pronúncia correta seria eu ritmo, tu ritmas, ele ritma, nós ritmamos, ou seja, é sempre a sílaba anterior que recebe o acento tônico. Então, eu impregno, tu impregnas, ele impregna, não eu impregno. Ok? Eu indigno, tu indignas, ele indigna, e não eu indigno. Porque essa sílaba que não tem a consoante, que não tem a vogal depois da consoante, não pode ser a sílaba tônica da palavra, porque não pode ter sílaba tônica sem vogal. Mas é claro que existe a vogal. O problema aí é que a norma se prende à escrita. Todo falante coloca um izinho aí, porque não faz parte da nossa sintaxe fonêmica, ou seja, da combinação dos sons, consoante, vogal e semivogal, para formar sílaba em português, colocar na coda silábica consoantes que não sejam apenas essas 4 aqui. Ó. Ok? Então, sempre que tem uma consoante oclusiva, a gente insere uma vogalzinha depois que a gente chama de vogal epentética. Então a gente diz eu indigno, eu impregno, esse menino impregna,
né? Ritmo, por aí vai. Eu sempre coloco um izinho. A gente diz, quando a gente pronuncia, por exemplo, sob a mesa, está sob a mesa. A gente coloca um i depois desse b. Não diz sob a mesa, sob a mesa. Então, é importante saber, entender essas coisas que são próprias da nossa língua, que são próprios do sistema fonêmico da nossa língua, que tem interferência na escrita. Ok? Bom, então esse é um resumo do assunto de consoante. Próximos passos, a partir de agora, vou falar primeiro do acento, recuperar o acento para vocês, e falar da sílaba, ok? Muito importante a gente observar todos esses segmentos na sílaba, ok? Então, eu encerro por aqui, depois a gente retoma